Como a Irlanda passou de um país de mortos de fome para um dos países mais ricos do mundo em menos de 100 anos. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Conforme vimos na parte 1, a Irlanda se encontrava numa situação miserável na virada do século XX. Por causa disso, a ideia de independência do território irlandês começou a ganhar força. Mas por que demorou tanto? Basicamente, o governo inglês vivia prometendo dar a liberdade para os irlandeses, mas naquela promessa no estilo Brexit. E nem era interesse do parlamento deixar ir uma de suas fontes de renda. Quando a Primeira Guerra estava em curso, o governo inglês, em desespero por socorro, prometeu deixar a Irlanda livre caso os irlandeses os ajudassem. Porém, quando a guerra acabou, aquele esquecimento conveniente voltou. Então os irlandeses cansaram de ficar esperando pelo governo e se rebelaram. Tentar parar camponeses famintos era uma coisa, mas parar um exército ainda com armas da guerra é outra bem diferente. Então, a Irlanda finalmente declarou sua independência em 1921. Mas é claro que levou um tempo para o país se estruturar. Mas em 1929, apenas 8 anos depois da independência, já veio uma grande crise global. Vendo essa situação, os políticos irlandeses procuraram um jeito de evitar a crise e se espelharam na União Soviética. Claro que a propaganda soviética era no sentido de que a crise nem tinha chegado lá. Em parte, isso é verdade, já que uma população morrendo de fome não tem como ficar mais morta ainda. Então, a Irlanda passou a estatizar empresas, subir impostos e proibir capital estrangeiro. O resultado dessa política eu nem preciso dizer. Lembra que a fome de batatas reduziu a população na ilha de 8 para 5 milhões? O comunismo irlandês reduziu a população, que tinha retornado aos 8 milhões no começo do século, para 4 milhões. É isso aí, o comunismo foi mais danoso do que a fome. Vendo que essa ideia de comunismo foi furada, os irlandeses decidiram, a partir de 1957, mudar de paradigma e tentar a liberdade econômica. É claro que essa transição foi gradual, demorando 30 anos para que o país fosse finalmente considerado um local de grande liberdade. Para se ter uma ideia, o imposto de renda irlandês, que era de aproximadamente 60% durante o período comunista, foi reduzido para 22%, e o de empresas foi reduzido para 12,5%. Isso foi um grande avanço, mas não é tudo, pois esse processo foi acompanhado da desburocratização irlandesa, o que também reduziu muito o gasto estatal. Tamanha era a facilidade de fazer negócios que a Irlanda se tornou um ponto muito atrativo para escapar dos impostos estatais. Na verdade, havia um esquema tão praticado que foi apelidado de irlandês duplo com um sanduíche holandês. Muito simplificadamente, funcionava assim. Você cria uma empresa em um país com imposto baixo para empresas, de preferência 0%, como nas Bahamas ou no Panamá. Aí você cria uma filial na Irlanda. Em seguida, cria uma outra empresa na Holanda e aluga a sua marca para ela. Então, essa última empresa vai alugar o direito de imagem para todas as lojas ao redor do mundo. Para entender melhor, vamos utilizar a empresa Apple como um exemplo. Não que ela tenha feito isso durante muito tempo, embora existam rumores que sim, mas por ser uma empresa grande com a qual estamos familiarizados. A Apple Brasil vende um iPhone para um socialista qualquer, digamos que por R$10.000. Imaginemos também que o custo de produção de um iPhone seja de R$5.000. Então, ela teve um lucro de R$5.000 e seria forçada a pagar imposto de renda aqui no Brasil sobre esse lucro que obteve. Mas espera! A Apple Brasil ainda tem que pagar os direitos de imagem da marca Apple para a dona, a Apple Holanda. E por coincidência, esse custo foi de R$5.000. Então a empresa não teve lucro e, portanto, o imposto sobre zero é zero. Mas então a Apple Holanda vai ter que pagar o imposto, né? Sim, mas há um porém. Os pagamentos relativos a direitos de imagem ou propriedade intelectual na Holanda não pagam imposto. Isso quer dizer que a Apple Holanda não precisa pagar nada ao receber esse dinheiro. Contudo, se o dinheiro for dividido entre os donos da empresa como lucro, eles terão de pagar imposto por isso. Mas lembre-se que a Apple Holanda tem que pagar o aluguel da marca para a Apple Irlanda, que coincidentemente é de R$5.000. Além disso, a Holanda tem um acordo com a União Europeia, onde transferências de dinheiro dentro da Europa não são tributadas. Então a empresa Apple Irlanda recebe os R$5.000 sem desconto
nenhum. Tá, mas agora ela tem que pagar o imposto de 12,5% sobre lucros. Ou teria, se não fosse um outro detalhe. Se uma empresa na Irlanda for uma filial de uma empresa em outro país, você pode sacar os lucros no país da matriz, pagando o imposto de renda da pessoa jurídica lá onde foi feita a repartição de lucros. Mas lembre que a Apple Irlanda é filial da Apple Panamá e, por coincidência, o imposto sobre empresas lá é zero. Teoricamente, o dono pode sacar seus R$5.000 sem nenhum imposto pago. Lindo, né? Claro que esse sistema é muito mais complexo, mas essa é apenas uma representação do seu funcionamento. Lembre-se que essas transferências não eram feitas instantaneamente entre todas as empresas da cadeia. O processo demorava alguns anos e, durante esse tempo, o dinheiro ficava depositado em bancos irlandeses e holandeses. Obviamente, não era o objetivo dos políticos irlandeses que a Irlanda fosse um paraíso fiscal, mas aconteceu mesmo assim. Como todos já devem saber, o dinheiro nunca dorme. O simples fato de esse volume grande de dinheiro estar no país já serve para baixar as taxas de juros e gerar diversos empregos diretos e indiretos. Entretanto, o governo irlandês não estava satisfeito com isso. O liberalismo econômico havia salvado uma economia à beira da falência. Então, o que seria ainda melhor? Um ancapistão, é claro. Todavia, eles ainda tinham que sustentar um bando de burocratas inúteis. Mas e se fosse somente um pequeno pedaço de terra? Foi aí que a Irlanda formou seu mini ancapistão, a Shannon Free Zone, ou Zona Livre de Shannon. Essa área de livre comércio foi criada ao lado do Aeroporto Internacional de Shannon, ocupando uma área de 2,43 km². Essa era uma área mágica, onde empresas poderiam atuar livres de impostos de importação e exportação. Contudo, é claro que havia suas limitações. Primeiro, não poderia haver lojas lá, já que impostos de vendas também seriam aplicados. Ainda havia leis trabalhistas a serem respeitadas, mas nada como aqui no Brasil. E havia o problema logístico, em que somente produtos que podem ser enviados de avião poderiam chegar até lá. O que as empresas passaram a fazer é colocar suas fábricas de montagem lá. Vamos utilizar novamente a Apple como exemplo. Digamos que as peças de um iPhone fabricadas na China custam juntas uns R$500, sendo que um iPhone, antes de contar com os impostos, custa R$5.000. Se o iPhone for montado na China mesmo, ao sair do país ele será contado custando R$5.000 e pagará imposto sobre esse valor. Por outro lado, se o iPhone for fabricado aqui no Brasil, ele vai ter que pagar vários outros impostos, além de ter que lidar com a burocracia de todos os países diferentes em que um produto for vendido. Aí entra em cena a Zona Livre de Shannon. A Apple paga o imposto sobre as peças, sobre o valor de R$500, leva para a Irlanda sem pagar imposto, monta os aparelhos lá e manda já montados para outros países sem pagar nenhum imposto irlandês. Companhias como a Intel, De Beers, Lufthansa se aproveitaram muito desse mini ancapistão. Na verdade, a primeira fábrica de montagem internacional da Sony foi na Zona Livre de Shannon. Isso gerou muitos empregos e grande prosperidade para o povo irlandês. Essa zona livre também possibilitou o crescimento de empresas multinacionais irlandesas. O melhor exemplo disso deve ser a General Electric Capital Services. Essa empresa é muito famosa no ramo de aviação, mas você provavelmente nunca ouviu falar dela. Bom, ela trabalha no ramo de locação de aeronaves, comprando aviões, em sua maioria da Airbus ou Boeing, e depois os alugando para empresas de aviação que precisam de aviões, mas não têm o dinheiro para comprar um. Um fato interessante é que essa empresa também gera uma maior segurança e padronização para as aeronaves. Imagina se todo piloto tivesse de fazer um curso de pilotagem para cada tipo de avião de fabricantes diferentes. Se o seu avião não se adequa aos requisitos da General Electric, você já está perdendo uma grande fatia do mercado. Para se ter uma ideia do tamanho da frota dessa empresa, ela possui mais aeronaves do que a United, Delta, American Airlines e Emirates juntas. Se você já viajou para fora do Brasil, é muito provável que já tenha embarcado em um avião deles e nem saiba disso. É óbvio que essa magnitude de aviões sendo comprados, vendidos e alugados só poderia ser feita em Shannon. Imagina ter de pagar imposto sobre um avião de milhões de dólares. Por causa disso, a Irlanda se tornou uma das maiores economias globais. Mas é claro que, quando estamos falando de Estado, nunca podemos confiar que boas práticas permaneçam imutáveis. Lembra do duplo irlandês com um sanduíche holandês? Essa prática foi impossibilitada com novas legislações, tanto na Holanda quanto na Irlanda. Até porque, se ainda fosse possível, não seria de conhecimento do público.
Pessoas que descobrem brechas da lei para não pagar impostos mantêm suas práticas em segredo, pois na hora em que o Estado percebe, a sede de roubar mais é tão forte que eles tentam abocanhar uma fatia do lucro honesto. Além disso, a Zona Livre de Shannon perdeu todas as suas isenções fiscais em 2003. Claro que muitas empresas ainda permanecem lá, já que estão instaladas lá há bastante tempo e ainda é um país com impostos relativamente baixos. Isso tudo nos ensina uma lição importante. O Estado vê o livre mercado como uma ferramenta. O mercado gera riqueza e uma população rica não tem motivos para derrubar os políticos de seu país. Políticos são a favor do livre mercado até que a situação se estabilize, o que cria o cenário propício para o roubo de recursos de forma mais abrangente. A Irlanda é um ótimo exemplo de como um ancapistão não vai vir de uma concessão estatal, até porque o governo mostra suas garras no momento em que a riqueza fica abundante, querendo sempre se apropriar da riqueza gerada por trocas voluntárias. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por Libby Rhodes, revisado por Paulo Almeida e narrado por Baby Yoda. Se você gostou deste vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone de campainha. Até a próxima!